Que prazer receber design de joias, historiadora e também política, a nossa querida Tereza Collor. Eu só fico me perguntando uma coisa, essa mulher fica conservada aonde desse jeito? Tereza, meu Deus do céu, o que é isso? Tudo bem, linda? Olha... Seja bem-vindo ao programa em Alta. Olha, obrigada, Você Alex, tá linda do mesmo graça, jeito. Né? A gente sempre se diverte assim quando tá juntos, né? Mas eu acho que ainda são os ares do lugar que eu nasci que me deixou isso no meu DNA. É? Você acha que a praia faz tão bem assim? Eu acho que a mim me fez. E água de coco, também não fumo, não bebo, né? Tem uma Nada? Vida zero. Então, E acho viajou que é um muito bom também, conselho, né? viu? Viajou muito, né? Viajei, eu acho que a gente procurar estar com a cabeça de bem com a vida, ter sempre uma ocupação, um sonho, isso ajuda a gente a se manter. Nossa, ela tá super bacana, bonita, né? E sempre muito simpática, carismática. É sempre um prazer receber a amiga que tem... Eu acho que toda pessoa, quando ela tem muita evolução, principalmente dentro do mundo do conhecimento do mundo, das coisas boas do mundo, ela consegue configurar tudo isso se baseando na simplicidade. Talvez você é uma pessoa que é um bom exemplo disso. Verdade, eu acho que você falou agora eu nunca tinha ouvido dessa forma, mas eu acho que quando a gente simplifica, eu acho que a gente cresce. É verdade, quanto mais complicado você cria em torno de você, mais dificulta e mais eu acho que lhe pesa em tudo na sua vida. Tereza, você atuou como secretária de turismo lá em Alagoas. Em Alagoas, ajudou a mudar um pouco o comportamento até de quem recebia os turistas e até a levar o estado para outros estados, né? Foi um trabalho bem bacana naquela época. Como é que foi essa experiência de viver o turismo lá em Alagoas na época? Olha, aquilo foi uma coisa que foi um crescimento enorme meu como pessoa e de conhecimento e de doação, porque aquilo eu fazia, a Secretaria de Turismo era em cima da minha pessoa. Eu era a secretária, eu era tudo Mas só dentro, tinha você, né? então. Era só em cima de mim mesmo. E aí, aquele meu aprendizado, eu quero hoje trazer também para lugares que eu vi maravilhosos em São Paulo e que eu acho que o próprio paulista não conhece São Paulo. Precisa desenvolver aqui também mais o turismo interno e o Brasil também que vem a São Paulo não só para compras, para turismo médico, né, e esse tipo de negócios, mas que venha também conhecer São Paulo e o interior e todas essas riquezas e preciosidades que tem em São Paulo. E é importante. Tereza, vamos entrar um pouquinho no assunto que é a questão vocês foram os grandes anunciadores, você e seu falecido marido, Pedro Collor, sobre a questão da corrupção no Brasil, né? Naquele estado, aquela situação que muita gente conhece, mas tem muita gente que não conhece. A Tereza foi casada com o irmão do Fernando Collor e não com o Fernando Collor, só para deixar bem claro, porque muita gente não confunde. muito. Exatamente, isso então, é super importante. Ela não viveu o governo, muito pelo contrário, ela denunciou o governo junto com o Paulo Farias, né? Que era o grande... Denunciamos o esquema de corrupção que ocorria dentro do Planalto e que tinha como cabeça Paulo César Farias. Então, exatamente isso. Foi isso que eles fizeram. E deve ter sido uma coisa absurda em termos de agressividade da informação, até porque vocês devem ter passado por várias ameaças na época em virtude dessa denúncia. Muitas dificuldades, muita tensão e muito solitário, né? Porque naquele momento ninguém acreditava que poderia derrubar ou ir contra um presidente eleito depois de anos de ditadura, né? Então, nós ficávamos, eu e o Pedro, era meio que parecia que você tinha lepra. Ninguém chegava junto, perto. Eu me lembrava dos textos do Antigo Testamento. Vocês precisaram sair do Brasil, alguma coisa, não? De ameaça? Aí o Pedro foi fazer um exame, que quando foi acusado que ele não estava bem, né? O Fernando pressionou a mãe para fazer isso e ele fez um exame, a mãe disse não, pode fazer o exame, ele foi aos Estados Unidos fazer o exame e aí não voltamos e depois os meus filhos chegaram porque realmente lá na casa e tudo havia muita pressão. Desencadeou, acho que a doença dele em virtude do estresse que ele deve ter passado. Logo depois isso foi. Foi, né? Desencadeou. Dentro, inclusive no hospital, no Memorial Hospital, foi dito, você não pode afirmar, mas é uma linha ele bem... o estresse, né? Direto. Você chegou a ter apoio da mãe do Pedro? Não, porque quando nós estávamos nesse ano que passamos fora, foi quando ela teve um stroke, né, que ela paralisou. Certo. E aí ela entrou em estado de coma e aí a gente não teve mais
nenhum momento com a dona Leda com lucidez. Perfeito. Você se dava bem com ela, né? Demais. Uma mulher que foi, na minha vida, importantíssima, de uma altivez, de uma elegância, e de um caráter, de uma honradez difícil de ver e de um preparo intelectual, mulher brilhante. Hoje as pessoas, quando falam de impeachment, as pessoas entendem, porque tem internet, naquela época não tinha nada. Falava de impeachment, parece que era o bicho e de também porque houve agora há pouco, né? Pouco tempo, Aí tá na moda, né? Tá na moda, virou... O impeachment. Vocês fizeram um prenúncio da corrupção no Brasil, né? Eu me lembro de um ministro do Estado, do Fernando, que ele fez um escândalo por causa de 30 mil dólares na Previdência Privada. Desculpe, no Ministério da Previdência. 30 mil dólares, gente. Hoje isso é corrupção de bar de esquina. Depois disso nós tivemos era para acabar com a corrupção, era para a gente ter um país melhor. Isso mesmo que eu pensava. O Fernando Henrique, o Fernando Collor, para mim ele foi um professor de primário na corrupção. Perto dos mestrados que nós temos hoje na corrupção da política. Nós, assim, na juventude, né, você pensa ingenuamente que aquilo ia dar um basta, né? Nossa, que aquilo tudo ia ser o exemplo. E aí, isso que me motivou a vir agora para a cena política. Porque como é que a gente, que começou um movimento ali, que sofremos na pele, passar por tudo que passamos, denúncia, você vê se repetir, mas numa dose, como a gente está falando aqui, cavalar. Porque o que aconteceram nos últimos anos, depois do mensalão, e a gente vendo um esquema de corrupção maior que o outro explodindo a cada momento, e a gente vendo também que os políticos coniventes, em sua grande parte, não todos, porque tem pessoas dignas, honestas, também boas, eu ressalto, mas em sua maioria tem que ser renovado. A gente vendo eles querendo colocar a sujeira embaixo do tapete, disfarçar, criar emenda, lei, para poder não serem punidos e querendo, de todo modo, acabar com qualquer operação que seja de limpeza, que ponha para fora tudo isso que a gente viu como a Lava Jato. Tereza, você é uma historiadora. Sabendo da história, você sabe que numa história recente do país, nós estamos vivendo uma social-democracia mascarada, quase que partimos para um comunismo no país, né? Nesse Fórum São Paulo, onde o Lula se empolgou bastante com a questão de dar ao Estado muito poder e tirar do povo. O povo hoje tem pouco dinheiro e está tudo na mão do Estado. Isso a gente vive uma social-democracia, uma esquerda meio que falida no Brasil. Como é que a gente vai poder colocar uma direita que vai poder melhorar essa situação, dar esse equilíbrio no país? Vamos dizer que a gente coloque uma posição de centro, né? Que seja moderado, porque é muito difícil a bagunça que criou-se institucional no país, né? Você tem que, primeiro, eu acho, a grande medida será barrar a corrupção. E as pessoas perguntam, mas de que forma? Foram feitas medidas que foram enviadas ao Congresso e que o Congresso não tomou providência. Perfeito. 10 medidas a população assinou, foi enviado e isso não aconteceu nada. Dentro dessas medidas, Alex, a Fundação Getúlio Vargas, junto com a Transparência Internacional, pegaram esses pontos, fizeram um aprofundamento, transformaram em 70 medidas que estão para serem enviadas e serem abraçadas pelos aqueles congressistas que tenham compromisso com a população. Tá certo. Porque dentro das medidas, educação cívica das crianças que aprendam o que é corrupção, que não levem, porque tem que vir de baixo, né? A punição da corrupção de forma muito mais severa, a nomeação dos ministros do STJ, do STF por mérito. O funcionário público de ficha suja não pode continuar dentro do Estado. Quer dizer, quantos funcionários públicos estão envolvidos em esquemas? Muitos. Quantos? Não pode. A coisa pública tem que ser respeitada. Então você faz os desvios, está envolvido, se enrola e volta para trabalhar no Estado? Quem já viu disso? Então, 70 medidas unidos contra a corrupção. Vocês podem entrar no site. Isso foi feito essas duas organizações que são respeitadíssimas e era interativo. Consultaram mais de 300 entidades, grandes juristas e prepararam isso. É um presente para quem quer punir e barrar a corrupção. E terá um pouco também do dinheiro do Estado e mandar na mão da população, que aí é uma forma de controlar também, descentralizar o dinheiro. A população tem que ser respeitada
Para a gente só dar um dado importante, a gente fala muito da mulher conquistar o mercado de trabalho, porque a mulher é inteligente, porque a mulher cuida de filho, cuida da casa, cuida de marido, cuida de... 3 jornadas. 3 jornadas e tal, mas as mulheres não tomaram consciência na política. Nós temos um dado aqui que 52% dos eleitorado brasileiros são mulheres, sendo que desses 52 ela tem a capacidade de eleger apenas 11%. Do Congresso. O que acontece com as mulheres que, por exemplo, você é uma pré-candidata, certo? A deputada federal. Porque se as pessoas, as mulheres, não procuram, então, peneirar o seu voto só deixando as mulheres para as mulheres votarem? O que acontece que ainda existe esse preconceito das mulheres com as mulheres? Eu acho que isso existia mesmo, mas eu acho que isso também tá mudando essa face. As mulheres estão apoiando mais mulheres. Eu acho, nesse momento, que as mulheres estão vendo a necessidade e a importância que é de ter mulheres junto ao Congresso para que ajude nas decisões, dê suporte às suas causas, iguale a sua condição de salário aos homens, porque uma mulher ganhar 1/3 menos que um homem. Não tem explicação, né? Agora, é um ambiente extremamente machista, o ambiente político, né? Poucas mulheres entram, mas essa conquista está sendo incentivada e vai ser aumentada. Deus quiser, as mulheres estão conscientes dessa importância e isso paulatinamente. Também não adianta forçar se as pessoas não querem chegar, né? Isso vai sendo uma conquista gradativa. E que diferença você vai fazer dentro do Congresso, caso eleita? Uma das minhas questões mais importantes é que, primeiro, eu sou uma pessoa destemida. Já enfrentei uma batalha e uma luta, todo mundo né? sabe que você é uma guerreira. Então, vamos junto, vamos brigar, mas brigar para construir. Então, vamos juntar as pessoas que têm um compromisso com o país, vamos abraçar questões como essas que eu citei, para transformar isso em projeto de lei e que a gente já tenha um momento de que o país seja, vamos dizer, tenha uma barragem contra toda essa corrupção. Vamos investir no espaço da mulher dentro do Congresso, vou investir para que as crianças tenham educação em tempo integral, porque isso é fundamental, que se invista o Estado no seu povo, como a gente viu a Coreia do Sul. O que é a Coreia do Sul? Educação, em cidadania. Então, cidadania. Se você investe, a qualidade de vida dessa população vai ser outra. Então, isso também vai dar suporte às mulheres, porque uma mulher não adianta só a creche, mas ela tem que ter onde deixar o filho de 10 anos, 12 anos, 15 anos, que ele se encaminhe para não ficar solto na rua. Isso também, gente, é uma questão de inteligência e de prioridade. Você vai tirar muita gente da marginalidade, você vai evitar problemas futuros gravíssimos para o país. Não, e alguém também tem que se mexer de fora, né? Exatamente. Agora a Tereza tem uma vida tranquila, ela não precisa disso. Mas por que ela está lá? Porque ela quer ajudar o Brasil. A prova maior disso foi o que eles fizeram, ela e o marido dela, corajosamente, respeitosamente, fazer uma denúncia numa época onde os coronéis realmente reinavam muito nesse país, né? Quanto tempo casada? Eu estou vivendo em São Paulo, que eu casei com uma pessoa de São Paulo, né, o Gustavo. Há 18 anos eu vivo em São Paulo. Que maravilha, parabéns. Já estou maior de idade. Só para finalizar, dá uma olhadinha nas joias dessa mulher, essa coleção que ela foi buscar lá no Oriente, enquanto fez as suas viagens por lá, que a gente teve com ela na Fiesp de São Paulo, numa exposição, que foi lindíssima, por sinal, né? E também vou dar um recado. Gente, vocês vendo isso, vocês têm que entender e respeitar as diversidades, as diferenças que tem entre os povos, respeitar a cultura. E nós aqui em São Paulo, que temos tantas variedades, não vamos tolerar a intolerância. Tá certo. Né? Vamos ter irmandade, fraternidade, sororidade e estar juntos para construir um Brasil melhor. Federal não por Alagoas, por quê? Por São Paulo. Por quê? Porque eu vivo em São Paulo há 18 anos, né? Então eu estou aqui em São Paulo. É um pedacinho do Brasil, um mostruário desse mundo todo que nós temos construído lindamente por todas essas diferentes etnias, né? Você tem uma palestra agora, eu sei aqui o Arco da Lapa da Fundação Ubaldino Amaral, que fica no interior de São Paulo, um jornal tradicional. Queria agradecer o espaço. Agradecer também ao povo de Sorocaba. Foi bem tratada? Demais. O interior todo, né? Trata muito bem, né? Maristela me recebeu aqui lindamente. Maristela Ronda. Que Todos esses órgãos de imprensa. Foi maravilhoso o meu dia aqui, uma estada É tão bom brilhante. receber de braços abertos as pessoas para que falem bem da gente. E esse carinho, né? Não tem nada que pague mais do que essa energia que vem. Você está proibido de uma coisa, de ficar feia na vida, porque você é muito bonito, tá? Tá bom, gente? Daqui a pouco a gente volta com muito mais.